Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre Libertadores. Hoje nós temos o Fortaleza contra o Vélez e o São Paulo contra o Atlético Nacional. Eu acho que eu vou até alugar um pouco mais o debate no Fortaleza, porque o Fortaleza é algo mais complicado, digamos assim. Porque é o seguinte, eu até pensei em começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para a torcida do Fortaleza, só que seria uma pergunta que não faria tanto sentido. Vocês querem mesmo passar do Vélez? Não faria todo sentido, porque claro que a gente tem que analisar a nossa visão vendo por fora, a minha visão e a visão da maioria que está vendo por fora, e a visão da torcida do Fortaleza. Vou fazer outra pergunta. Qual pílula você escolhe? Vamos lá, qual pílula você escolhe? Vocês passam do Vélez hoje e caem para a Série B, na Série A. Considerando que, se vocês passarem hoje, a próxima fase, a tendência é que vocês sejam eliminados. Considerando que vocês passam hoje e são eliminados nas quartas. E aí é rebaixado para a Série B. Ou vocês são eliminados hoje para o Vélez e ficam na Série A. Contrata o treinador, reformula o elenco aí e fica na Série A. Qual pílula você escolhe? Eu acho que nesse cenário a maioria da torcida do Fortaleza escolheria a pílula para poder ficar na Série A. Ou não, deixa nos comentários aí. Mas vamos lá. Nossa análise de fora é a seguinte. Se o Fortaleza passar do Vélez hoje, a chance do Fortaleza cair para a Série B aumenta mais ainda. Já é muito grande pelo treinador que tem, pelo elenco limitado que tem e porque não vem jogando absolutamente nada a temporada inteira. Verdade é essa. E a única competição que está dando alegria ao Fortaleza é a Libertadores. Que o Fortaleza caiu de paraquedas nas oitavas e está enfrentando um time acessível. Eu acho que o Fortaleza tem condições e pode passar hoje do Vélez pelo que jogou no primeiro jogo e também porque é um adversário bastante acessível. Tudo bem que o jogo é lá na Argentina. Por isso eu ainda acho que o Vélez é favorito. Mas ali, bota ali 55-45. Eu acho que o Fortaleza pode passar hoje. Porque nas outras competições o Fortaleza perdeu o Cearense para o Ceará, foi eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de final para o Bahia. Copa do Brasil é eliminado para o Retrô. E o Brasileirão, vocês estão vendo aí que o Fortaleza é o 18º colocado com 15 pontos ganhos. Só que vamos lá, nossa análise de fora é essa. Se o Fortaleza passar, a chance de cair aumenta ainda mais. Por que aumenta ainda mais? Porque, vamos lá, você está jogando oitava de final contra o Vélez. O meu discurso hoje ainda é, é melhor o Fortaleza ser eliminado para poder ficar na Série A. Só que se o Fortaleza passa hoje, o Fortaleza entra num dilema muito grande. É um dilema até para mim. Eu não sei nem o que falar para vocês aqui, se o Fortaleza passar. Porque, vamos lá, Fortaleza passa para as quartas de final. Ele iguala a melhor campanha do time nordestino, que foi o Bahia, que chegou nas quartas de final em 89 e foi eliminado para o Inter. E aí, eu parto do pressuposto, eu acho que quando o time chega nas quartas de final, quando chega nas quartas de final de uma competição, tudo pode acontecer. Copa do Brasil, por exemplo. O Bahia não é o grande favorito porque não tem um elenco ainda que passa segurança. O goleiro ainda não é um goleiro de alto nível, apesar de ter melhorado agora. Só que você está nas quartas de final. Tudo pode acontecer. Bahia pegou uma chave acessível, Fluminense, Vasco, Botafogo. Então tudo pode acontecer. Você está nas quartas de final, são o quê? 5 jogos, 6 jogos para você ser campeão. E eu acho que se o Fortaleza passar do Vélez, a tendência é que caia, é que seja eliminado. Beleza, a tendência é que pegue um time difícil, mais difícil e seja eliminado. Só que o pensamento da torcida do Fortaleza, dos jogadores, não tem que ser esse, porque a Libertadores tem um peso muito grande. O peso da Libertadores é imenso. O Bahia estava lutando para não cair em 2020 e estava na Sul-Americana. A gente falava, é melhor ser eliminado. Só que era uma Sul-Americana, não era uma Libertadores. Tudo bem que pra época tinha um peso muito grande pra gente. Hoje já perdeu bastante peso, porque hoje o Bahia joga a Libertadores todo ano. Só que o peso de uma Libertadores com o peso de uma Sul-Americana é muito grande. Fortaleza sendo campeão da Libertadores. Ele vai para a Libertadores do próximo ano, ele vai para o Intercontinental e ele vai para o Mundial de Clubes de 2029. Eu tenho certeza, se eu colocasse uma terceira pílula aqui, torcedor do Fortaleza, vocês vão passar do Vélez hoje, vão ser campeão da Libertadores e vão ser rebaixados. Até eu assinaria essa pílula. Porque aí o Fortaleza vai lá e depois dá um jeito só para a Série A. Só que o peso de vencer a Libertadores é muito grande. E quando você tá aí, voltando aqui, quando você tá nas quartas de final, tudo pode acontecer. O Fortaleza só tá pegando o Flamengo. Sim, pode acontecer uma zebra, é futebol. Fortaleza pode achar um gol ali, passar na cagada. E aí, quando você piscou o olho, Fortaleza tá na final. Um jogo único, tudo pode acontecer. Então, eu acho que parte da torcida do Fortaleza me acompanha o meu raciocínio. Fala que talvez seja melhor cair hoje. Mas eu tenho certeza que a maioria quer passar. A maioria quer classificar, quer tentar ser campeão, porque é uma Libertadores. Eu acho que o pensamento dos jogadores tem que ser o mesmo. Uma coisa sou eu, torcedor, vim aqui falar que não, que é melhor ser eliminado. Até algum torcedor do Fortaleza falar que é melhor ser eliminado. Só que os jogadores têm que acreditar, têm que jogar para vencer.
Davidson deu declaração aí que ele acredita no título, que ele tá até poupando energia para ir para Libertadores. Aí eu já acho um absurdo. Porque uma coisa é você estar poupando energia com o time em 10º lugar. Outra coisa é você estar poupando energia com o time em 18º lugar, brigando para não cair para a Série B. E eu acho que ele pode acreditar, beleza, mas ele devia ter, mais pé no chão. Ele dá uma declaração dessa para a imprensa, coloca a expectativa na torcida do Fortaleza, que não é a tendência que aconteça. Então, eu acho que ele deveria ter sido mais pés no chão. Então, a análise que eu tenho é essa. A torcida do Fortaleza tem que acreditar mesmo. Eu não julgo, não. E vou falar uma coisa para vocês. Se o Fortaleza passar para as quartas, eu não julgaria o Fortaleza focar na Libertadores, não. A partir daí, sim. Você tá nas quartas de final da Libertadores. E aí, justamente por isso que complicaria no Brasileirão. Que você deixaria de ter foco. E uma coincidência, uma curiosidade muito grande também. É a segunda vez que o Fortaleza chega na oitava de final de Libertadores numa situação dessa, de estar brigando para não cair muito forte. Em 2022, o Fortaleza era o lanterna, pô, e pegou o Estudiantes e acabou sendo eliminado. E tava indo bem na Libertadores. A diferença é que esse ano, o Fortaleza chegou aí vencendo um jogo só, pô. O outro foi WO. E pegou um adversário acessível. Então, caiu de paraquedas aí, chegou nas quartas. Vai que o Fortaleza vira o Real Madrid no auge, vai lá e vence. Tudo pode acontecer. Mas vamos lá. Pela segunda vez o Fortaleza chega nas oitavas numa situação muito grave no Brasileirão. Isso é ruim porque você não tem como você focar na Libertadores, que é uma competição tão boa, tão importante, direito, porque você está brigando para não cair. O São Paulo, por exemplo, pega o Atlético Nacional hoje e é o 7º colocado do Brasileirão. Tá tranquilo. O Inter tá tranquilo no meio de tabela. O Flamengo, então, luta até pelo título do Brasileirão também. O Fortaleza, pelo segundo ano seguido, lutando para não cair. Isso é ruim, mas por que isso acontece? Porque o Fortaleza nunca tem um elenco para que brigue forte em várias competições. O Flamengo tem um elenco que ele pode disputar a Copa do Brasil, Série A, Libertadores, até 30 competições se ele quiser, que ele dá conta do recado. O Fortaleza não. O Fortaleza tem um elenco limitado, que não tem como você focar em várias competições e você conseguir ter sucesso em todas. E aí acaba acontecendo isso. Mas isso é muito porque o Marcelo Paes, eu critico ele várias vezes aqui, é uma opinião que eu tenho. Pra mim, ele tem muita falta de ambição. A gente entende que o Fortaleza não é um time que, tipo, um time do eixo, Corinthians, Flamengo, que pode lutar pelo título. E o Fortaleza, ele não tem tantas ambições na temporada. Não sei eu que tô falando isso não, é o próprio Marcelo Paes, que deu uma entrevista no Benja, falando que o Fortaleza não tem chance de ser campeão brasileiro, que não tem chance. Tudo bem, eu concordo. Só que pelas campanhas que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, e pela fase que o Fortaleza vem tendo, eu acho que o Fortaleza podia ter um elenco no mínimo decente, no mínimo melhor, para ficar ali em 10º colocado da Série A todo ano. E o Fortaleza não tem. Muito porque o seu gestor tem muita falta de ambição. Ele não quer dar o próximo passo, entendeu? Então eu acho que falta mais ambição pro Fortaleza de Marcelo Paes. Bora passar aqui agora para as prováveis escalações. Primeiro, a provável escalação do Vélez: Marchiori, Mamana, Gordon, Queiroz, lá ele esse mamano aí, né? Queiroz, Elias Gomes, Alejandro, Baessa, Galvão, Brian Romero, Pellegrini e Carrizo. Praticamente o mesmo time da provável escalação do jogo de ida, né? Não foi exatamente essa escalação. A diferença é que não tem Machuca aqui. Talvez ele fique no banco de novo aí. Será que vai pintar a lei do ex dessa vez? Enfim, né? Provável escalação agora do Fortaleza, que vai com Elton Leite, Brites, Mancuso, Gaston Ávila, Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Lucas Prior, Manuel Martins, Elco Pikachu, Breno Lopes e Davidson. Também, a maioria dos jogadores aí é o mesmo do jogo de ida. É aquela análise que a gente sempre vem fazendo. São times bastante equilibrados, time bastante disputado. É o confronto de mais nível baixo dessas oitavas de final. E se tu pegar da Libertadores em geral dos últimos anos, também. Eu acho que também. Eu acho que os dois ficaram felizes quando apareceu o confronto lá dos dois. Eu acho que o Fortaleza tem condições de passar, como eu falei. Fez uma boa partida no jogo de ida. Tudo bem que não é aquele parâmetro Vélez, né? Se fazer uma boa partida. Só que hoje o Vélez está jogando na Argentina, com 50 mil torcedores pro Vélez. Aí já complica bastante pro Fortaleza. Fortaleza deveria ter feito o resultado aqui no Castelão. Aqui que eu digo, aqui no Brasil. Não fez o resultado, vai ter que jogar agora lá na Argentina. Por isso que eu coloco o Vélez como favorito, mas que o Fortaleza também tem chance de passar. E é aguardar para ver. Vai ser um jogo bastante interessante de acompanhar. Vou tentar ao máximo, tô adiantando esse vídeo aqui de manhã, para que eu possa ir pra academia lá umas 4 horas, voltar e dar tempo de acompanhar essa partida do Fortaleza com o Vélez e trazer análise pós-jogo depois aqui para vocês. Porque vai ser um jogão. E outro jogo que também vai ser um jogão é o São Paulo enfrentando o Atlético Nacional. Aí sim, o São Paulo eu não coloco na primeira prateleira de favoritos. Para mim os favoritos são Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Aí eu coloco ali um Racing para diferenciar, né? E o São Paulo tá ali na segunda prateleira.
Tipo, não é um favorito, mas pode chegar. Pode ser campeão. O Fluminense não era... É tipo o Fluminense. O Fluminense em 23 não era o grande favorito, chegou e foi campeão. Sempre pode acontecer isso daí. Então o São Paulo, para mim, é a segunda prateleira de favoritos. Aquele time que não é o favorito, mas pode chegar. Pode dar trabalho, pode ser campeão? Pode. Eu diria que o São Paulo pode ser campeão. E o São Paulo só tem a Libertadores. Porque o São Paulo, no Brasileirão, é o 7º colocado, já fez 20 jogos, não vai brigar pelo título, não tem time para brigar pelo título. Então, a final de Copa do Mundo do São Paulo é hoje. E o São Paulo não tá pegando uma baba igual a Fortaleza pegou, não. Tá pegando um time forte, um time sério, que é o Atlético Nacional, que tem um time ali que dá para bater o São Paulo. Só que eu acho que vacilou. Eu acho que deveria ter feito o resultado na Colômbia. E o contexto do jogo foi ainda mais doloroso para o Atlético Nacional e traz muita moral para o São Paulo. Porque o Atlético Nacional meteu 2 bolas na trave, desperdiçou 2 pênaltis. É aquilo, cara, camisa pesada. É a sorte do campeão. É a sorte do São Paulo, que já foi campeão 3 vezes da Libertadores e 3 vezes do Mundial. Se vencer, vai disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez, um novo formato, né, de 32 times, vai para o Intercontinental e vai para a próxima Libertadores. E ainda tem o peso de ser mais uma vez campeão da América. É aquilo, cara. Uma Libertadores hoje, você vencer a Libertadores, claro que sempre teve peso, só que hoje em dia é muito mais, porque você se classifica para 2 competições internacionais a nível mundial, ainda classifica para a próxima, ainda tem o prestígio, né? Então, o São Paulo, para mim, se ele for eliminado hoje, acabou o ano. Acabou o ano do São Paulo. Porque o São Paulo só lutaria por uma vaguinha ali por Libertadores e nada mais. Porque não vai ser campeão. Então, São Paulo é quase que obrigação São Paulo passar hoje. Pelo que foi o jogo de ida, pela moral que São Paulo chega, conseguindo segurar o resultado na Colômbia, eu diria que o São Paulo é favorito por 55-45. Tem ali um... Não, eu vou colocar mais, 60-40. Tem ali um certo grau de favoritismo pro São Paulo. E eu acho que o São Paulo tem que entrar hoje falando, temos que passar, temos que avançar. Porque, é como eu falei, é a mesma situação do Inter. Se o São Paulo for eliminado hoje, acabou o ano do São Paulo. E o São Paulo tem uma gordura no Brasileirão. Tá ali em 7º colocado. Se for eliminado nas quartas de final, semifinal, depois consegue uma arrancada ali, consegue até pegar uma Libertadores direta. Então o São Paulo tem que focar na Libertadores mesmo. É diferente da análise do Fortaleza, por exemplo, que aí já tem aquele dilema, né? Enfim, o São Paulo hoje, a provável escalação é que o São Paulo vai a campo com Rafael, Alan Franco, Ferrarese, Sabino, Enzo Dias, Bobadilla, Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson, Luciano e o André Silva. Oscar tá fora, fraturou a vértebra, e o Luiz Gustavo tem um tremboembolismo pulmonar, também tá fora, Caleri, cirurgia no ligamento cruzado. São vários desfalques pro São Paulo, hein? Rian Francisco, ruptura no ligamento, o Ender é muita lesão, a Arboleda também é muito desfalque, pô. E o Atlético Nacional, lembrando que o São Paulo, só finalizando aqui, o São Paulo tá muito bem com o Hernan Crespo, e o Hernan Crespo é um treinador que na Libertadores, eu lembro até hoje, que 21 o São Paulo ficou brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores o São Paulo chegou nas quartas de final, quando, se eu não me engano, foi eliminado por Palmeiras, que viria a ser campeão. Então o Crespo ele tem um bom histórico na Libertadores. E ele conseguiu resgatar esse time do São Paulo. Um treinador bom faz total diferença. Hoje o São Paulo compete. Hoje o São Paulo é um time que bota medo. Se eu for pegar o São Paulo hoje no Morumbi, eu tenho medo. Se fosse do Beldia, aí eu não teria medo, não. Então o São Paulo hoje é um time que compete e bota medo no adversário. E eu acho que o São Paulo, como eu já falei, não acho que já passou. Eu acho que o Atlético Nacional pode passar. Tem time para passar. É um time bastante complicado. Só que, por todo o contexto, eu acho que o São Paulo tem que entrar hoje, cara, vamos classificar. Temos que classificar. E é isso. O Atlético Nacional vai com Ospina, Arias na defesa, porque tanto o colombiano se chama Arias, hein, velho? Santiago Arias, John Arias, esse aqui eu não sei qual é o primeiro nome dele, mas também é Arias. André Roman, Tecio, Camilo Cândido, Matheus Uribe, Cardona, Campuzano, Sarmiento, Morelos e Nertrosa. É um time interessante. O Camilo Cândido já jogou aqui no Bahia, é um ótimo lateral esquerdo, ele é muito bom, ele tem muita qualidade no ataque, defendendo também. E aí você tem aqui o Cardona, Campuzano, jogadores que são interessantes, que dão um trabalho ali. Ainda acho que o São Paulo vence no 1x1 ali, mas muito equilibrado, 6x5, 7x4, por ali. Então, lembrando, o São Paulo tem totais condições de passar hoje, diria que é o favorito, mas não tá pegando a baba, não. Não pode entrar de salto alto, tem que entrar atento e nós estamos jogando um jogo sério. Porque se entrar com a vibe de já ganhou, já passou, não vai classificar, não. Porque o Atlético Nacional é um time bastante competitivo, que dá bastante trabalho. Eu diria que, fora do eixo Brasil-Argentina, fora de Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Racing ali, River Plate, tem o River Plate que eu esqueci de citar ainda, né? Eu acho que o Atlético Nacional, fora do eixo Brasil-Argentina, é o time que mais dá trabalho. Se você parar para analisar ali.
Tem o Peñarol também, que fez uma boa campanha ano passado, mas que não tá tão bem assim, não é aquele Peñarol de antigamente. Eu acho que o Atlético Nacional é o time que dá trabalho aí fora do eixo Brasil-Argentina. Então o São Paulo pegou uma pedreira. O Atlético Nacional já eliminou o Bahia, que beleza, ainda não tem uma tradição na Libertadores, não participou tantas vezes, nunca foi campeão, tá voltando a participar agora, a tendência é que participe mais. Só que o Bahia é SAF, o Bahia tem dinheiro, tem elenco, tem investimento, e o Atlético Nacional já eliminou o Bahia. E é aquilo, perdeu aqui na Fonte Nova e ganhou lá. O Atlético Nacional é muito forte lá. E o São Paulo já passou por esse degrau. Já conseguiu segurar o jogo lá. E hoje é meio que um mata com a vantagem do mando de campo de São Paulo. Então isso pode fazer bastante diferença. Vai fazer, inclusive. Meu palpite é que o São Paulo classifica hoje 1-0, vai? 1-0 ali, difícil, chorado, mas tá ótimo. Meu palpite para Vélez e Fortaleza é 2-1 pro Vélez. Eu acho até que o Fortaleza vai fazer um jogo competitivo, vai ter finalização ali, vai ter posse de bola, mas acho que o Vélez vai vencer por 2-1. O Fortaleza, contra o Fluminense, inclusive, teve mais posse, mais finalização e perdeu o jogo. Enfim, né? E é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui falando da Libertadores. Claro que eu vou trazer análise aqui do pós-jogo para vocês, depois, amanhã, do Fortaleza, do São Paulo. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Fui.